da militância católica. Na fundação do MST, do Movimento Sem Terra, no encontro organizado pela Pastoral da Terra em Cascavel, no Paraná, em 1984, Stedley, que é o dirigente do MST, para os colegas estrangeiros que não sabem, conta que se pensava em denominar, nessa época, o MST de Movimento dos Trabalhadores pela Reforma Agrária, pressupondo assim que a reforma agrária era uma reivindicação de todos os trabalhadores, dos sindicatos, dos estivadores, dos metalúrgicos, e não só da questão dos camponeses de poceiros sem terra. Mas ficou o nome MST colado pejorativamente pela imprensa, porque diziam movimento sem terra, ou sem terra foi invadido, como dizem agora, sem teto, esse tipo de coisa, e a imprensa em geral hostil, e ficou o movimento sem terra, que tem essa conotação suplicante, religiosa, dos desprovidos, dos despojados, que marca ainda o movimento e a militância cotidiana do MST. Todos que foram nas sedes do MST sabem que tem uma prece pela terra no começo dos trabalhos, há um ritual altamente marcado pela religiosidade. Eu queria também lembrar, o pessoal sabe que Stedley é filho de camponeses de Trento, na Itália, que encontraram a coerção latifundiária e pós-escravista no Brasil, portanto, não puderam realizar o ideal que os seus primos realizaram nos Estados Unidos, é quem pegou o navio errado, vindo da Itália, um foi para Nova York e outro veio para Santos, dá no que dá. Podiam ter ido para a Argentina também, teriam talvez outro destino, às vezes mais complicado. Mas Stedley é economista, mas também seminarista. O que eu quero dizer, ex-seminarista, que essa dimensão religiosa está ainda muito presente. Neste ínterim, já havia ocorrido o que os analistas do censo de 1970, e eu me lembro em particular de uma palestra que o Paulo Singer fez em Paris nessa época, para um grupo de exilados, estavam inteiramente perdidos com as mudanças do Brasil. Ele falava da urbanização da miséria, isto é, a pobreza rural migrando maciçamente para as cidades brasileiras. Assim, depois de uma expansão importante nos anos 90 e no começo desta década, o MST encontra hoje certos limites no recrutamento de militantes desejosos de se instalarem no campo frente ao movimento de urbanização dos pobres rurais. O pessoal não está mais interessado em voltar para o campo, eles já são urbanizados e há um problema nitidamente nesse ponto. Sobretudo, o Bolsa Família se estendeu, onde a mudança política e progressiva do MST para o campo da ecologia, que prega também a preservação e recuperação ambiental de terras abandonadas ou improdutivas, o treinamento e o ensino aos pequenos proprietários de métodos respeitosos do ambiente, e tudo isso é uma virada recente ao MST, muito como a resultante desse declínio de um militantismo ansioso de obter posse de terra e desprovido de terra. Sobretudo, o Bolsa Família se estendeu na zona rural, nas camadas que eram o terreno do MST. Conforme uma reportagem recente da Folha de São Paulo, segundo os cadastros oficiais, 66 mil famílias assentadas, das 66 mil famílias assentadas em 2008, 17 mil, 26%, já possuem a Bolsa Família. Nesse público-alvo estão também as 214 mil famílias acampadas, que recebem uma cesta básica de governo cada 3 meses. Ou seja, a ideia da libertação social mediante a posse da terra e o trabalho em seu próprio benefício, que vem tanto do reformismo humanista como do movimento revolucionário, encontra seu limite no atual quadro político e social brasileiro. Desse modo, o Bolsa Família entrava a ação do MST e se apresenta também como uma maneira não conflitiva de resolver os problemas gerados pela não realização da reforma agrária. E o Brasil chega assim, perto da performance histórica de ser, há mais de 400 anos, um grande território de um grande país agrícola que nunca fez reforma agrária. É o paradoxo do Brasil, um grande país agrícola que nunca fez reforma agrária. Essa dinâmica agora me parece irreversível,
passou a hora da reforma agrária, por diversas razões, e nós estamos numa situação limite lá, que já deu, inclusive, que procurou há 10 dias atrás, na declaração da candidata Dilma Rousseff a respeito do MST, justamente nessa linha do que eu acabei de falar. Mas, para voltar à frase inicial de Celso Furtado, que comparava o final da escravidão com a lei de renda básica, esta não é a única sequela que o escravismo deixou no Brasil, a questão da reforma agrária abortada. Este não é o único desafio que se coloca aos políticos, às políticas e aos objetivos do programa de renda básica. Como se sabe, até a realização da primeira PNAD, incluindo o critério de cor, em 76, havia um grande desconhecimento sobre a evolução demográfica dos afrodescendentes no Brasil. Desde o censo de 50, as estatísticas sobre cor eram limitadas, já em 50. No censo de 60, elas existiam, mas não foi possível explorá-las, porque elas foram inteiramente perdidas na mudança para Brasília, golpe militar e tudo, de modo que elas desapareceram. E, em 1970, elas não existiam. Então, houve um longo período de eclipse estatística que facilitou a difusão da ideologia da democracia racial brasileira, apregoando a inexistência de discriminação racial no país. Todavia, as PNADs de 76, 84, 87, 95, 99, os censos de 80, 91 e 2000 incluíram o critério cor. Constatou-se, então, que, no decurso de 3 décadas, a desigualdade racial permanecia no quadro de uma sociedade mais urbanizada, mais educada e com muito maior renda do que em 1940 e 1950. Ou seja, ficava provado que a desigualdade racial tinha um caráter estrutural, que não se reduzia com o progresso econômico e social do país. Daí o adensamento das reivindicações da comunidade negra, apoiada por vários partidos políticos e por boa parte dos movimentos sociais. Sobretudo, diante do quadro da desigualdade social perpetuada e reproduzida pelas universidades. Todos nós sabemos que o número de estudantes universitários no Brasil é lamentável quando comparado a outros países. Aqui eu não falo da Europa ou dos Estados Unidos, falo de países vizinhos. Assim, o Brasil só tem 14% de jovens de 18 a 24 anos na universidade, enquanto a Argentina tem 42%. Eu queria lembrar que a Argentina também tem 5 prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum. O Chile tem 31% dos estudantes dessa faixa de idade, estudante universitário. E a Bolívia, meus senhores e minhas senhoras, tem 24%. Tem mais que o Brasil. O Brasil tem 14%. Quando se vai detalhar essa estatística brasileira, dá para ver por que é tão baixo aqui.